aqui. Então, a próxima questão que a gente vai enfrentar, senhores, é a seguinte. Então, aquela primeira questão está totalmente correta. Julgue os itens a seguir, com base no direito penal. No que diz respeito ao concurso de pessoas, o sistema penal brasileiro adota a teoria monista ou igualitária, mas de forma temperada, pois estabelece graus de participação do agente, de acordo com sua culpabilidade, inclusive em relação à autoria colateral ou acessória, configurada quando duas ou mais pessoas produzem um evento típico de modo independente uma das outras. Bom, vários conceitos para serem analisados. Então, a primeira afirmação a ser enfrentada é o seguinte: no que diz respeito ao concurso de pessoas. O que é o concurso de pessoas? É a união de duas ou mais pessoas para o cometimento de um crime. Então, concurso de pessoas, que é uma matéria muito pedida nos concursos, é basicamente isso. E esse concurso de pessoas, ele se dá de várias formas. Por exemplo, os autores, eles podem, de comum acordo, decidirem, deliberarem a prática de um crime. Então, nós falamos que, nesse caso, de concurso de pessoas, há o quê? Há um liame subjetivo entre eles. Um acordo de vontade para produzir um resultado. Então, nesse caso de concurso de pessoas, é o que a gente chama de coautoria. Então, a coautoria nada mais é do que o concurso de pessoas entre agentes que deliberam na prática do crime. Agora, também existe uma situação em que não há esse liame subjetivo, essa intenção na prática do crime. Aí não seria coautoria, mas seria uma autoria colateral. Então, são dois conceitos distintos. Coautor, duas pessoas com desígnios para a prática do crime deliberam ação criminosa. E autoria colateral? A autoria colateral, senhores, não há esse desígnios, esse liame subjetivo, esse acordo de vontades. Por exemplo, um exemplo que a doutrina traz é o seguinte: A querendo matar B, de um lado da rua, saca uma arma. C querendo matar B, do outro lado da rua também saca uma arma. Os dois atiram. Só que A e C não combinou nada. Eles não combinaram nada. Então, nessa situação, um exemplo elucidativo, nós temos a autoria colateral. E a coautoria? Não. Nós iremos cometer um crime. Nós iremos praticar uma conduta criminosa. Então, há uma deliberação. Então, essa é a diferença entre coautoria e autoria colateral. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui, senhores, ele diz o seguinte: no que diz respeito ao concurso de pessoas, estabelecemos o que é o concurso de pessoas. O sistema penal brasileiro adota a teoria monista. Primeiro conhecimento que a gente tem é saber se realmente o direito penal brasileiro adota a teoria monista. E o que diz a teoria monista? A teoria monista diz o seguinte: todo aquele que incidir numa prática criminosa responde pelo crime. Então, duas pessoas em coautoria deliberam a prática do crime, elas vão responder por um crime só, por um crime único, cada uma
mediante a sua culpabilidade. Mas elas vão responder por um crime. Nesse exemplo que eu dei, A de um lado da rua e C do outro lado da rua. Eles são coautores porque têm lhame subjetivo. Vamos praticar o crime. Por exemplo, vamos dar um outro exemplo. A com um revólver, C com uma faca. Resolvem matar B. Então A fica aguardando a ação de B, de C atirar em B. Então, existe um lhame subjetivo. Olha, se você não conseguir acertar o tiro, eu vou lá e vou dar uma facada. Então, há uma deliberação. Então, existe coautoria. Nesse caso, a teoria monista ela diz o seguinte, que vão responder, os agentes vão responder pelo crime realizado. Então, a questão fala o seguinte, o sistema penal brasileiro adota a teoria monista? Adota. Aonde que o sistema penal brasileiro adota a teoria monista? Deixa eu colocar aqui. Configuração. Deixa eu ver se é aqui. Não. Não, é essa mesmo, só que eu quero colocar ela a tela inteira. Aqui? Aqui? Ah, agora sim. Então vamos lá. Então, do concurso de pessoas, senhores. Título 4º do Código Penal. Ele está com o mouse. Não. Ah, sim. O sistema aqui não ficou legal não, viu? Do concurso de pessoas. Título 4º. 4º do Código Penal. Regras comuns às penas privativas de liberdade. O artigo 29, senhores, fala o seguinte: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominada. Incide nas penas a este cominada. Na medida de sua culpabilidade. Então ele traz uma restrição. Na medida de sua culpabilidade. Então o artigo 29 do Código Penal, ele adota a teoria monista. Ou unitária. Porque ele estabelece o seguinte, que todo agente que de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominado. E aí nós temos, na própria disposição penal, o parágrafo 1º e 2º, que fala o seguinte: se a participação for de menor importância, então aqui nós temos uma participação de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3. Então é outra situação em que, apesar do agente responder pelo mesmo crime, se a participação dele naquele crime for menor, ele poderá ter a pena reduzida de 1/6 a 1/3. Por exemplo, numa situação fática, a participação do coautor, ela foi praticamente não influenciou naquela conduta do agente principal. Então, nessa situação, dependendo do caso concreto, o juiz pode aplicar a participação de menor importância, diminuindo a pena de 1/6 até 2/3. E, senhores, o parágrafo 2º estabelece o seguinte: se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, se lhe é aplicada a pena deste, essa pena será aumentada da metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave. Então, nesse parágrafo 2º, senhores,
nós temos o que a doutrina chama de cooperação dolosamente distinta. Então, nesse caso, senhores, quando a participação dele, ele quis participar do crime menos grave, existe a exceção da própria teoria monista, porque ele vai responder por qual crime? Pelo que ele quis praticar. Num caso concreto, por exemplo, dois agentes resolvem entrar numa casa para furtar, uma residência. E um fica do lado de fora olhando para ver se a polícia chega ou não. O que entrou na casa para furtar, encontra a moradora e acaba se aproveitando dessa situação para estuprar a proprietária. Veja, senhores, que a intenção do agente que ficou do lado de fora era participar de outro crime, que era o furto à residência. Logo, nesse caso, aplica-se o parágrafo 2º, cooperação dolosamente distinta. O agente vai responder por qual crime? Pelo crime menos grave. Agora, se numa situação concreta, esse resultado for previsível, se houver uma previsibilidade, a pena será aumentada da metade. A lei traz uma causa de aumento de pena da metade. Então, senhores, voltando à questão, o sistema penal brasileiro adota a teoria monista? Sim, artigo 29 do Código Penal. Ou igualitária? Igual para os dois? Sim, é o que a doutrina traz. Mas de forma temperada, nós não vimos no tipo penal, no parágrafo 1º, que se o agente quis participar de crime menos grave, será aplicada a pena desse crime? Parágrafo 1º. Se a participação for de menor importância, a pena será diminuída de 1/6 a 1/3. Então, a participação de menor importância implica em causa de diminuição de pena. Então, de forma temperada, pois estabelece graus de participação do agente, de acordo com sua culpabilidade, inclusive em relação à autoria colateral ou acessória, configurada quando duas ou mais pessoas produzem um evento típico de modo independente uma das outras. Bom, nós definimos que a participação de menor importância, de acordo com sua culpabilidade, está correto. Teoria monista, adotada no direito penal, de forma igualitária e temperada, pois estabelece graus de participação, inclusive em relação à autoria colateral ou acessória. Aí que está o problema dessa questão. Autoria colateral ou acessória configurada. Então ele vai dar um conceito de... Ele tratou de forma igualitária autoria colateral e autoria acessória. O que seria a teoria acessória? A autoria acessória. É a figura do partícipe. É aquele que, de qualquer modo, colaborar para o evento criminoso. Lembra do exemplo que eu dei? A pessoa entrou na residência para furtar, o outro ficou do lado de fora. Então ele concorre, esse que ficou do lado de fora, ele concorre de qualquer modo. Então ele seria partícipe. Quem entrou seria o autor do fato. Essa participação, ele concorreu de qualquer modo. Na verdade, a participação é o seguinte: ele induziu e instigou.
ou prestou auxílio, ele emprestou a arma para cometer o crime. Então, o partícipe seria esse. No caso que eu dei, que ele ficou do lado de fora, ele seria coautor. Mas, retificando, o partícipe é aquele que induz e instiga de qualquer modo, ou presta auxílio. Então, ele emprestou a arma para o cometimento de um furto, de um roubo, mediante grave ameaça. Então, ele emprestou a arma, e esse que emprestou com esse conhecimento, ele vai responder como partícipe, não como autor. E aqui, ele tratou a autoria colateral ou acessória, como se fosse a mesma coisa. E aí ele definiu, configurada essa autoria colateral ou acessória, configurada quando duas ou mais pessoas produzem um evento típico, de modo independente uma das outras. Lembra quando eu dei o conceito de autoria colateral que eu disse que não existe oliame subjetivo? A deliberação para o cometimento do crime na autoria colateral. Não existe essa deliberação. A de um lado da rua, C do outro lado da rua. Os dois com a intenção de matar B. Um não conhece, um não ajustou, um não aderiu à vontade do outro. Então, nesse caso, autoria colateral é o conceito. Que é o conceito que ele dá configurada quando duas ou mais pessoas produzem um evento típico, de modo independente uma das outras. Ou seja, quando ele fala assim, de modo independente, não existe esse liame subjetivo, esse acordo de vontades para cometer um crime. Então, autoria colateral. Ou acessória. O problema da questão está aqui, senhores, nessa palavrinha. Ou acessória, porque ele equiparou, ele deu o conceito de autoria colateral ou autoria acessória, diga-se, partícipe, como se fosse a mesma coisa. E o partícipe, senhores, como o artigo 29 estabelece, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado. Ele induziu, instigou, prestou auxílio. Então, tanto o partícipe como o autor respondem pelo crime. Pelo mesmo crime. E eles têm o quê? O autor e o partícipe. Eles têm liame subjetivo. E a autoria colateral? Na autoria colateral, eles não têm essa deliberação de produzir o resultado. Então, essa é a diferença. O erro da questão está aí. Quando ele equipara a autoria colateral ou acessória. Em oposição, senhores, à teoria monista, nós temos a teoria pluralista. E a teoria pluralista, ela estabelece que cada pessoa responde pelo seu crime. Só que o artigo 29 estabeleceu o contrário. Todo aquele que incide na prática do crime incide nas penas a este combinado. Então, preveu expressamente a teoria monista. Então, a questão está errada diante do conceito de autoria colateral ou acessória contida na segunda parte. Haja vista que a autoria acessória se direciona à responsabilização do partícipe. Autoria acessória. Responsabilização do partícipe. De modo que não realiza o núcleo do tipo, senão seria autor. Autoria acessória. Autoria acessória. Ele não realiza o núcleo do tipo. Ele induziu, instigou ou auxiliou de qualquer forma o partícipe. Autoria acessória é o partícipe. Porque se ele realizar o núcleo do tipo, ele vai responder como
coautor. Ficou claro? Alguma dúvida? Aí completando o raciocínio. Na autoria colateral, falta um dos requisitos imprescindíveis para a caracterização do concurso de pessoas. Qual que é? O liame subjetivo, que é aquilo que eu disse. Não há entre os agentes o vínculo subjetivo, a fim de se consumar o crime. Os agentes agem simultaneamente, sem que ambos tenham ciência da ação do outro, incluindo-se a fase em que se praticam os atos executórios. Então, essa última parte aqui, senhores, na autoria colateral, ela tem que se dar em todas as fases da execução. Porque se nesse exemplo um dos agentes aderir à conduta do outro, ele já passa a ser autor. Entendeu? Então, a coincidência de liames subjetivo, ela se dá em qualquer fase do processo de execução do crime. Pois não. A questão é o seguinte: se ele na autoria colateral não há liame subjetivo, uma pessoa agride a outra com faca, aí chega um terceiro e dá um tiro na pessoa que foi agredida. Então ela A e C. Mas nesse caso, na verdade, um aderiu à conduta do outro, né? Nesse caso, há uma aderência da conduta, porque se ele viu aquela agressão, eles vão responder pelo mesmo crime. É diferente de, por exemplo, vou dar um exemplo mais elucidativo de autoria colateral. A é agredido por B. Logo em seguida, C agride novamente A. Ocorreu uma agressão, um minuto depois ocorreu outra agressão. Autoria colateral. Não houve, naquele mesmo contexto, não houve essa aderência. Ele não viu aquela agressão, porque a partir do momento que ele toma conhecimento daquela agressão e adere, ele vai responder pelo crime. Na verdade, assim, a questão de avaliar ou não vai ser muito específica do caso concreto. Então, o juiz vai analisar no caso se enquadra em autoria colateral ou se é um caso de coautoria. No caso da briga de torcida, existem vários questionamentos, né? Porque pode se enquadrar até num crime de rixa. Né? No artigo 137 do Código Penal, as pessoas deliberam, independentemente dessa torcida ou aquelas se misturam, cometer um... Então aí o caso concreto vai determinar em que contexto que deu aquela briga, aquelas pessoas envolvidas na torcida. Né? O juiz ele vai analisar com cautela em cima da denúncia do promotor. Lógico que vai ser feita uma investigação
para identificar os autores de suposta agressão. Descartada o fato de ser uma rixa. Vamos supor que seria uma lesão. Né? Então o agente foi lá e chutou. Aí o outro veio e deu uma paulada na cabeça. Correto? Há uma aderência. Vai responder. Vai responder por homicídio. Agora, veja. Parágrafo primeiro. Exatamente. De acordo, eles responderão pelo mesmo crime de acordo à sua culpabilidade. Então a culpabilidade vai ser dosada nesse caso. Entendeu? Ele fala aqui, não. Se a participação for de menor importância. Por exemplo, seria injusto, no caso de briga de torcida, a pessoa que deu um empurrão responder pela pena de 6 a 20 anos. Correto? Será que existiu essa aderência àquela outra conduta do agente que deu uma paulada na cabeça? Então, são questionamentos que serão enfrentados. No caso de homicídio doloso, no tribunal do júri. Então, vai ser o plenário, o conselho de sentença, que vai decidir se houve ou não essa intenção, entendeu? No caso de crime doloso contra a vida, né? Competência do tribunal do júri, não é do juízo singular.